Marte ao pique capítulo 48. Energia proeminente. Shen Xiaofeng no Tão já tinha declarado seu propósito em vir aqui, causando Yang Kai a ser assustado. Ele nunca pensou que essas duas pessoas seriam tão cruéis e insensíveis. Eles realmente queriam matá-lo através de uma única disputa. Como ele vigilante observava o par, o Meia secretamente sussurrou no ouvido de Yang Kai: Yang Kai, se você não quer morrer, então obedeça às minhas palavras. Metade de um mês atrás, Newton avançou para o elemento inicial quinta etapa e não é comparável ao Shen Xiaofeng. Já para não falar a duas pessoas, você definitivamente não será o seu jogo. Você tem um método para lidar com eles? Yang Kai perguntou convencido. Eu não posso lidar com eles, mas eles definitivamente não vão ter a coragem de me matar. Contanto que você concordar com a minha condição, eu posso prometer-lhe que você não vai morrer. O status de Ulmeyer era claramente visível, por isso, se ela realmente queria proteger Yang Kai, Shen Xiaofeng e Newton não seria capaz de ignorá-la e dar-lhe face. Assim, no máximo eles bateriam em Yang Kai para desabafar sua raiva. Não há necessidade. Yang Kai balançou a cabeça lentamente. Você é tão teimoso, ao ponto que você preferiria morrer. Ulmeyer olhou para Yang Kai como se estivesse olhando para um retardado, com descrença em seus olhos. Sinto muito dizer, eu sou um pouco misofóbico. Além do mais, quem vai morrer ou viver só será determinado uma vez quando os punhos são trocados. Yang Kai calmamente olhou para as duas pessoas à sua frente. Recebendo esta resposta, o rosto de Ulmeyer alterou de forma irregular. Depois de um tempo, ela zombou friamente, cerrando com os dentes de marfim, amargamente dizendo: desde que você tenha escolhido este caminho, então siga-o até o fim. Após dizer isso, ela recuou cerca de 10 pés para trás e cruzou os braços para assistir. Shen Xiaofeng riu em voz alta. A irmã mais velha Gaoer é realmente obediente. Eu sabia que a irmã mais velha Gaoer não causaria qualquer inconveniente. Ulmeyer espremendo para fora uma cara extremamente feia e ninguém sabia o que ela estava pensando em seu coração. Newton estranhamente riu e avaliou Yang Kai da cabeça aos pés. Newton estalou os dedos e lentamente balançou a cabeça. Você é chamado Yang Kai, certo? Quando você chegar ao submundo você não deve me culpar, porque você deve se culpar por se intrometer nos negócios dos outros. Você gostaria de matar a si mesmo ou devo fazer isso para você? Esta questão foi extremamente violenta, mas Yang Kai apenas sorriu. Se você quer minha vida, então use sua capacidade para levá-la. Quando ele disse isso, ele secretamente começou a ativar as verdadeiras táticas Yang. Assim como as verdadeiras táticas Yang estavam prestes a ativar, Yang Kai já sentia uma sensação violenta de seu peito, bem como energia quente e bolhas sendo sugadas para dentro através de seus pontos de acupuntura. Dentro dessa energia quente, tinham grandes quantidades de Qi Yang. Nesse momento, meridianos de Yang Kai estavam dolorosamente quentes. Era tão quente que começou a emitir fumaça a partir de seu peito, assando a pele até que ele ficou preto. Yang Kai foi muito alarmado e antes que ele pudesse responder, os meridianos que foram experimentando a dor lancinante adaptaram-se à grande quantidade de Qi Yang que continuou fluindo em seus meridianos. Ele levou literalmente um piscar de olhos, seus meridianos ficaram cheios até a borda com energia Qi Yang, inchando sem parar. Pinga-pinga. Foi como o movimento das profundezas de sua alma e dentro de seu dantian houve inesperadamente mais uma gota de Yang líquido. Um pouco mais tarde, um outro som de gotejamento foi ouvido. No espaço de 3 respirações, 2 gotas de Yang líquido foram formadas. Apenas que era o problema que com a terceira gota, pois assim que ela condensou, desapareceu. Somente após esse momento fez a violenta onda de Qi Yang parar. Pedra brilhante Yang. Pensando nisso, Yang Kai tirou a pedra brilhante Yang que tinha lhe custado a garrafa de pequenas pílulas de retorno. Mas como poderia esta pedra, que foi previamente cheia até a borda com a energia Yang, conseguir manter a sua antiga glória? No interior, nem mesmo um fio de energia permaneceu, tinha realmente sido totalmente absorvida por ele nesse curto período de tempo. No final, ele só condensou 2 gotas de Yang líquido. Foi apenas uma destas gotas tinha desaparecido, confundindo Yang Kai. Incluindo as gotas originais dentro de seu dantian, havia apenas 2 gotas. Esta taxa de absorção não é um pouco rápido demais? Foi basicamente forçar a alimentação,
nem mesmo permitindo-lhe ter qualquer reação. A transformação de Yang Kai foi visto por Shen Xiaofeng e Nu Tão. A mudança de Yang Kai dentro de sua área no peito causou-lhes a se tornarem um pouco sério, mas com a experiência de batalha de Nu Tão ele imediatamente acenou com a mão e disse: Irmão Júnior Shen, siga-me e avance. Estou com medo que as coisas mudaram. Ok. Quanto mais cedo Yang Kai morrer, Shen Xiaofeng se sentiria melhor. Sem hesitação, ele carregava seu longo sabre e correu para a frente, seu rosto uma expressão cruel. Duas pessoas, lado a lado, eles eram como uma tempestade e em um piscar de olhos eles chegaram na frente de Yang Kai. A força da Nu Tão realmente era superior em um nível de modo que sua velocidade era também melhor. Seu punho voou para a frente coberto com sua energia que, de repente, indo direto para o rosto de Yang Kai. Elemento inicial quinta etapa, eles já teriam acumulado uma quantidade bastante razoável de energia que, as proezas de batalha de um praticante marcial não podem ser subestimadas. O punho que Nu Tão jogou fora causou um som sibilante fraco, mostrando claramente o fato de que ele estava usando algum tipo de habilidade marcial. Yang Kai não esquivou e também jogou fora um punho. Pensou para fora e o osso do pulso de Yang Kai tocou com o impacto, enquanto seu punho sentiu que foi cortado por centenas de lâminas de barbear. Em um segundo, numerosos cortes apareceu e ele não podia deixar de recuar alguns passos. Embora Nu Tão gritou estranhamente, porque ele sentiu que ele tinha atingido um pedaço quente de ferro. Sua pele e carne foram todas queimadas dolorosamente e ele gritou: tal quente energia aqui! Com a sua resistência no início do quinto estágio elemental, ele não foi capaz de se defender contra um praticante marcial que estava no estágio do corpo temperado. Isto foi realmente um pouco estranho. Quando essas duas pessoas trocaram punhos, cada um tinha recuado alguns passos. Segurando seu sabre, Shen Xiaofeng entrou na briga, o seu desejo de vingança violenta, como ele empurrou em direção a Yang Kai, determinado a derrubá-lo em seguida ali. Depois de experimentar o ataque de Nu Tão, todo o sangue de Yang Kai começou a ferver e de seus ossos, uma sensação de calor começou a escoar para fora, parecia que ele tinha uma fonte inesgotável de energia. Como lentamente os olhos ficaram vermelhos, seu rosto com olhar gentil original tornou-se malévolo e bêssego. Enfrentando o sabre de Shen Xiaofeng, Yang Kai usou uma mão para pegá-lo. Shen Xiaofeng desdenhou: eu já aprendi a partir da última vez. Você realmente acha que este jovem mestre realmente cairia nisso duas vezes? Quando ele disse isso, ele varreu seu sabre para cortar os dedos de Yang Kai. A reação de Yang Kai não foi lenta. Sentindo que a lâmina do adversário foi mudando de direção, ele mudou de lado agarrando. O longo sabre ainda conseguiu cortar um dos dedos de Yang Kai, fazendo com que o rosto de Shen Xiaofeng aflorescer em euforia. O meia cobriu a boca, extremamente perturbada, mas quando ela se lembrava da atitude de Yang Kai com ela, ela pensou que ele deve ser cortado em pedaços. Como pode ser isso? Shen Xiaofeng gritou de medo, pois ele percebeu que ele não tinha realmente cortado os dedos de Yang Kai. Embora não tenha sido uma arma imortal, ainda era uma arma afiada. Poderia o corpo de um praticante marcial na fase do corpo temperado ser tão forte? Mesmo se fosse alguém na fase elemento inicial, os dedos seriam cortados. Yang Kai riu maliciosamente, revelando sua fileira de dentes assustadoramente brancos e olhando para ele com seus olhos cor de sangue. Shen Xiaofeng estava se sentindo um pouco em pânico agora, por isso, enquanto ele rapidamente recuou, ele também gritou em voz alta: o irmão Sênior Nu, salve-me! Antes que as palavras tinham deixado sua boca, Yang Kai já tinha o perseguido e uma gota de líquido Yang dentro de seu dantian começou a se mover através de sua vontade, para as pontas dos dedos. Apontando para fora, ele foi direto para o meio da cabeça de Shen Xiaofeng. Shen Xiaofeng abriu a boca amplamente e deixou de respirar, caindo no chão. Em sua testa havia um buraco do tamanho de um pauzinho penetrando seu crânio. O buraco era muito suave e liso que nem mesmo uma gota de sangue fluiu para fora. Olhos bem abertos, sua expressão morrendo eram sem qualquer traço de sua queixa anterior. Ah! 2 gritos de alarme soaram simultaneamente. Eles se originaram de Nu Tão e o Meier, que testemunharam a cena surpreendente.